foi esse escravo ter transformado a matemática de 1 mais 1 em x, y e o escambau. O que vocês acham? O bom seria se julgássemos os responsáveis. Só não pode ser um julgamento político, senão já viu, né? A conta vai ficar mais cara para os estudantes. Vai ter letras e hieróglifos. Pois então vamos clamar por um júri simulado, mais certo que os processos de impeachment do Brasil. No Brasil, o júri é o tribunal em que cidadãos previamente alistados decidem em sã consciência e sobre juramento a culpabilidade ou não dos acusados, acerca de crimes dolosos contra a vida. E aqui, como já devem ter percebido, estaremos julgando de forma simulada e bem-humorada a álgebra. Vamos ao julgamento então. A matemática é o primeiro da ordem. O banco do céu. Número de letras na matemática é legal? Tudo bem, Convido o meritíssimo juiz Edson Juan, promotoria, defensoria, para presidir a esse tribunal de júri. E já vou adiantando que não sei de nada e nego tudo. Bom dia, senhores, senhoras, professores, visitantes e colegas. Invocando a proteção de Deus, daremos início, nesse momento, à instalação do Tribunal de Júri da Comarca Divina Providência, que julgará hoje a álgebra matemática. Convoco, neste momento, todos os cidadãos e cidadãs que foram devidamente intimados para a devida composição do corpo de júri desta instituição. Senhora escrivã e oficial, faça o chamado dos jurados. Convoco nesse momento a se fazer presente, conforme intimados, a devida composição do corpo do júri desse julgamento. Senhora Nadine Lima, senhora Emily Carvalho, senhora Raíssa Maria, senhor Jonathan Mello, senhora Deuslane Ramalho, senhora Valéria Lima, senhor Cauã Matias, senhora Demi Aparecida, senhor Bruno Cruz, senhora Raquel Alves, senhora Orvinha Beatriz, senhora Carita Silva, senhora Denife Vitória, senhora Alana Maria e senhora Raime de Souza. Informo que a Vossa Senhoria aqui presente, que por livre democrática pressão, os 7 jurados de vocês serão sorteados e comporão ao corpo de jurados desse julgamento. E não seja não para ver. Excelentíssimo promotor, defensor, passaremos a definir o corpo de jurados. Informo aos nobres de acusação e de defesa que durante o processo de seleção dos jurados, vossas excelências poderão rejeitar ou não o jurado na quantidade que não ultrapasse 50% do total aqui presente. Senhora Rainha de Souza, excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. A senhora, por favor, permaneça. Senhora Lavínia Beatriz, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Senhora Demi Aparecida, excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. A senhora, por favor, permaneça. Senhora Jennifer Vitória, excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. A senhora, por favor, permaneça. Senhora Alana Maria, excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. A senhora, por favor, permaneça. Senhora Carita Silva, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Senhor Bruno Cruz, excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. O senhor, por favor, permaneça. Senhor Cauã Matias, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. O senhor está dispensado. Senhora Raquel Alves, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Nadine,
Excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Senhora Deusilene Ramalho, Excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Senhor Jonathan Mello, Excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. O senhor, por favor, permaneça. Senhora Raíssa Maria, Excelentíssimo, alguma contestação? Raíssa Maria, meritíssimo. Sim. Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Senhora Emily Carvalho, Excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. A senhora, por favor, permaneça. Senhora Nadine Lima, Excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Queira, por favor, tomar os seus assentos e oriente que a partir de agora deverá permanecer em silêncio e incomunicado sob pena de ficar reprovado na disciplina do professor Josias. Querem pena maior que essa? Excelentíssimo doutor Felipe Silva, a acusação será realizada somente por Vossa Excelência ou contará com auxiliares? Meritíssimo, nessa sessão teria auxílio das doutoras Juliana Marques e Catrícila da Silva, no que peça autorização para que possam fazer parte desse corpo de acusação. Autorizada a composição do corpo de acusação, convoco as doutoras Juliana Marques e Catrícila da Silva para o corpo de acusação. Excelentíssimo doutor defensor Felipe Ferreira, a defesa será realizada somente por Vossa Excelência ou contará com auxiliares? Meritíssimo, nessa sessão teria auxílio das doutoras Ana Clara Serra e Eline Vitória Santos, no que peço autorização para fazer parte da defensoria. Autorizada a composição do corpo de defesa, e convoco as doutoras Ana Clara Serra e Eline Vitória dos Santos para o corpo de defesa. Havendo número legal de jurados, declaro instalada e aberta a sessão do Tribunal de Júri desta comarca da Escola Divina Providência. Será submetido o processo que o aluno e aqueles que não conseguem compreender que a matemática é essencialmente teórica e não tem nada de continhas, caracterizados aqui como os vítimas, movem contra os matemáticos Euclides de Alexandria, Diofanto de Alexandria, François Vietard, cidadão francês. Solicito aos senhores policiais que possam apresentar os réus à frente desta autoridade judiciária. Jurados, levante-se todos, por favor, para o juramento e compromisso do Conselho de Sentença. Senhores jurados, levantem o braço direito. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Ademais, lembre-se que vale nota e que o professor Josias está de olho. Assim que eu disser o nome do jurado, por favor, responda. Assim prometo. Senhora Rainha de Souza. Assim prometo. Senhor Jonathan Mello. Assim prometo. Senhora Alana Maria. Assim eu prometo. Senhora Emily Carvalho. Assim eu prometo. Senhor Bruno Cruz. Assim eu prometo. Senhora Jennifer Vitória. Assim eu prometo. Podem tomar suas ações. Excelentíssimo membros do corpo de defesa, para essa sessão, vossas senhorias trouxeram testemunhos de defesa? Meritíssimo juiz. Mas é a primeira. Meritíssimo juiz, constituiremos nesta sessão 3 testemunhas de defesa, cujas palavras sobre a área da matemática são picuinhas e desleixes de pessoas que nunca tiveram a capacidade ou a boa vontade de aprender de fato, tão pouco a responsabilidade de estudar verdadeiramente. Excelentíssimo membros do corpo de acusação, para essa sessão, vossas senhorias trouxeram vítimas e testemunhas de acusação? Meritíssimo juiz, quanto às vítimas, não apresentaremos fisicamente, pois compreendemos que todos os alunos e pessoas que já passaram por um banco de escola e tiveram problemas com a matemática,
se sentirão representados aqui nesse julgamento, no que provaremos com a apresentação de 3 testemunhas de acusação que foram prejudicadas diretamente com a questão que aqui será julgada. Para iniciarmos as instruções, determina a ilustre escrivã que possa entregar a cópia da pronúncia e do relatório a cada jurado, para que dele tome ciência e facilite a sua apreciação. Senhores, iniciamos neste momento a bagaceira toda, ou a instrução aqui no plenário do júri. Essa instrução é uma coleta de prova na presença dos senhores jurados. Senhores membros do corpo de acusação e de defesa, passaremos a ouvir as testemunhas de acordo, permeando uma peça acusatória e outra de defesa, como já estabelecido entre vossas senhorias. O desejo de ouvir a cada testemunha aqui presente. Convoco a primeira testemunha. Senhora Nadiane Barreto. Devidamente juramentada em dizer a verdade, pergunto identificação completa e ocupação. Meu nome é Nadiane Barreto, pintora de profissão e ocupação, pinto telas, quadros decorativos e painéis antigos. Queira, por favor, tomar o seu assento. Vossa Senhoria apresenta acusação ou defesa neste julgamento? Doutor, sou testemunha constituída pela promotoria e venho falar a verdade sobre a questão da arma. Pois bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus aqui presentes na questão julgada. Meritíssimo juiz, eu passei meus estudos todos os meses, calculando problemas matemáticos, de cá para nós, eu era muito boa em matemática. Perdi horas e horas da minha vida encontrando valores para A, B, H, X, Z e Y, e esses valores sempre mudavam, ou letras para mudar de valor. E sempre me perguntava, eu vou utilizar isso quando na minha vida? Isso serve em quê para a minha vida profissional? Em nada. Doutor, os problemas gerados por Euclides sempre me deixavam louca. O que eu tenho a ver com o retângulo de comprimento 2x mais 2, com a largura de x mais 4, e para encontrar a situação algébrica que calcularia a área dele? Eu não quero encontrar nem esse danado que imagine a área dele. Doutor, o que eu quero saber, ou vou usar a videofã, falou sobre o número x elevado ao quadrado, mas o seu dobro subtraído por 10 daria 0. Doutor, isso não é de Deus não. Como é que x vai estar elevado ao quadrado? E como é que isso vai me ajudar a pintar quadros? Doutor, o que eu quero fazer? Doutor, o que eu vou fazer com as demonstrações propostas por François Vietard? Vou demonstrar isso em uma tela como? Só pintar uma solução, mas vai que a solução esteja errada? Como pintora, posso afirmar que fui prejudicada perdendo tempo estudando álgebra e essas letras com número, porque sinceramente de nada me serviu. Ou serve agora? Mais alguma informação a ser prestada? Não, senhor, essa é a minha verdade, testemunho como acusação. Vossas senhorias estão satisfeitas ou desejam algum esclarecimento maior da testemunha? Eu me vejo satisfeito, Meritíssimo. O corpo de defesa pede esclarecimento, Meritíssimo. Autorizado. Eu já vi muitas pessoas hipócritas, mas não ao seu ponto, senhora Naquisa. A senhora acabou de dizer que não tem nada a ver com um retângulo de 2x mais 2 com largura de x mais 4. Que sendo o mesmo seria um quadro de 8 metros por 4. Muito grande, por sinal, mas a sobra mais valiosa. E a senhora vem nos dizer que não tem nada a ver com ele. A senhora não nos leva a pensar que daqui a pouco vai entrar um professor de matemática e dizer, não, eu sou professor de matemática, mas eu ensino português. Sou professor de matemática, mas eu ensino biologia. Se o mundo faz as pessoas hipócritas assim, o que nos leva a acreditar que daqui a uns anos as pessoas vão estar pensando, não, eu não preciso mais da matemática, minha vida não vai se resumir a isso. Sendo que todos os dias é preciso calcular saldos, é preciso estar na escola para quê? Para passar de ano, lógico. São 28 pontos, tem que ser dividido por 4, você tem que ter a média de 7, se quiser passar. Então como que a matemática não vai estar na sua vida? Eu lhe pergunto, a matemática serve de quê para a senhora? Mas bem, não terei resposta. Serve de quê? Meritíssimo defensor está constrangindo o testemunho. Doutor Felipe, por favor, quando o senhor for se dirigir, pergunta a testemunha, se dirige de uma forma melhor para não constrangê-la, tá bom? A senhora deseja responder? Permaneço calado. A
testemunha está dispensada. Que entre a segunda testemunha. Senhora Raquel Alves. Devidamente juramentada em dizer a verdade, pergunto: identificação completa e ocupação. Sou Raquel Alves, conhecida nas mídias sociais como Miss Rede Social. Sou influenciadora digital, blogueira, TikTok e YouTube, com alguns milhões de seguidores. O que a senhora está pretendendo fazer? Não foi instruída que aqui deverá permanecer sem uso do seu celular? A senhora não está em momento de close, não. A senhora está em julgamento e deverá desligar o seu celular e entregá-lo imediatamente à escrivã. Por favor, recolha o celular da testemunha. Doutor, como influenciadora, devo manter os meus seguidores informados. Não aceitarei nenhum outro ato de indisciplina. Caso ocorra, tomarei medidas mais severas. Vossa Senhoria, após a sua tentativa de show, apresenta acusação ou defesa neste julgamento? Falarei em defesa dos réus. Pois bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível inocência dos réus aqui presentes na questão julgada. Doutor, com o YouTube e todas as outras atuações que exerço, devo estar sempre antenado, tá ligado, né? Realizo várias e várias pesquisas de elaboração de conteúdo das minhas publicações e conheço muito sobre o DIDS, o FONT e o BB, inclusive da boa intenção e da maravilhosa contribuição que fizeram para a matemática e para a álgebra. Merê, cá pra nós, os boys aqui não têm culpa nenhuma, o caô é que os brothers estudantes não querem nada com nada. Eu, como YouTube, preciso todos os dias verificar dados de acesso, crescimento de seguidores, manipulação e edição de imagens e vídeos. E tudo isso somente é possível através de situações álgebras, pois o celular, o computador e a própria internet são linguagens numéricas literal. Isso é álgebra. Gente, eu nunca tive problema nas aulas de álgebra. Nunca. Se bem que eu tinha altos babados dos professores pintados e sempre rolava aquela negociação. Nunca fui besta. Mas o importante é dizer que os boys da álgebra aqui presente, o DITS, o FONT e o BB, são inocentes sim, e tudo isso é inveja de quem é burro. Inclusive, doutor, vou aproveitar o momento e ganhar vários likes. Com licença. A senhora está presa por desrespeito a esse tribunal e essa sessão. Senhores policiais, recolham imediatamente a senhora que, na qualidade de testemunha, passará a ser acusada. Conduz na delegacia desse município. Galerinha, segue lá, Miss Rede Social. Todo esse babado vai falar daqui a pouco, inclusive um babado forte do juiz. Senhores membros do corpo de acusação e de defesa, oriento que possa direcionar melhor vossas testemunhas. Não tolerarei, em hipótese alguma, situações similares a essa. Convoco a terceira testemunha. Senhora Tainara de Andrade. Devidamente juramentada em dizer a verdade, pergunto: identificação completa e ocupação. Sou Tainara de Andrade, empresária do setor de agronegócios e com investimentos também em supermercados distribuídos. Queira, por favor, tomar o seu assento. Vossa Senhoria, nessa sessão, estará testemunhando como acusação ou defesa? Doutor, serei testemunha de acusação. Pois bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus aqui presentes na questão julgada. Doutor, apesar de hoje me considerar bem-sucedida, sempre fui uma mulher da vida. Desde muito cedo já estava na labuta, nas propriedades dos meus pais. Muito novinha já estava aprendendo na prática o quão o trabalho pode edificar a vida de uma pessoa. Na escola sempre fui uma excelente aluna, com excelentes notas, principalmente na matemática. Na álgebra sempre fiz, mas achava que era baboseira, aquelas situações que não podiam ser colocadas em prática. Os réus nunca ouvi falar, mas sei que não presta, porque se inventaram de prejudicar os alunos,
senhora está se contradizendo. Primeiro, nos diz que nunca ouviu falar sobre os réus. Agora, alguém já lhe falou situações sobre o mesmo? Onde está a verdade? A senhora conhece ou não os réus? Doutor, eu conheço quase desconhecendo, se é que me entende. Não, senhora Tainá, eu não lhe entendo, não. Eu estou entendendo que a senhora está mentindo no seu testemunho. A senhora está presa por desrespeito, por falso testemunho. Senhores policiais, recolha imediatamente a senhora Tainá. Que entre a quarta testemunha. Senhora Raíssa Franco. Você faltou, pode doar. Devidamente juramentada em dizer a verdade, pergunto, identificação completa e ocupação. Meu nome é Raíssa Franco, sou artista, realizo apresentações culturais, faço teatro e também faço lives falando sobre a expressão artística. Podem tomar seu assento. Vossa Senhoria apresenta acusação ou defesa deste julgamento? O meu testemunho será de acusação, pois não concordo com a forma que a áudio é apresentada e como eu fui prejudicada na minha vida estudantil. Pois bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus aqui presentes na questão julgada. Doutor, eu quando aluna sempre fui boazinha em matemática, dava umas escorregadas na tabuagem, mas as continhas sempre saíam. Durante meu ensino primário, eu não tive problema com nada em relação à matemática, até chegar no 8º ano, que um professor mandou somar 2x mais 8 igual a 12. Como assim? Eu lá sabia que letra podia ser somada e nem que podia se meter na matemática. A partir daí, doutor, minha vida estudantil foi só derrota, só Jesus na causa mesmo, porque cada ano que passava, mais letra aparecia na conta. O livro de matemática parecia mais um romance, trágico, romance no final, mas era romance. Reprovei 2 vezes. No ensino médio, quando questionei o professor sobre quem havia colocado as letras nas situações problemas, ele me disse que na geometria havia sido Euclides, nas expressões de equações, o Diofan, e que Francisco Vieira havia organizado para o contexto atual, a álgebra. Desde esse dia, fiquei imaginando que uma hora esses caras pagariam pelo que fizeram. Tá aí agora. Doutor, eu acho necessário, e foi uma grande perda de tempo eu ficar estudando X, Y, Z e o escambau. Estou há anos trabalhando, vivendo, e nunca usei essas letras ou precisei delas para viver e comer, não serviu de nada. Mais alguma informação a ser prestada? Não, senhor, essa é a minha contribuição como testemunha de acusação. Vossas senhorias estão satisfeitas ou desejam com esse esclarecimento maior da testemunha? Não me vejo satisfeito, Excelentíssimo. Foi que ele fez para satisfeito. A testemunha está dispensada. Que entre a sexta testemunha. Senhora Ariane Paz. Devidamente juramentada em dizer a verdade, pergunto, identificação completa e ocupação. Sou Ariane Paz, médica Camilo Luiz. Pode tomar o seu assento. Vossa Senhoria apresenta acusação ou defesa neste julgamento? Sou testemunha de defesa. Pois bem, diga-nos o que tem. É o que mesmo? Sou testemunha de defesa. Pois bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus aqui presentes na questão julgada. Meritíssimo, como médica, tive que sentar em uma cadeira de universidade por 5 anos, depois mais 3 anos na minha especialização, depois incontáveis meses e anos dos cursos de aperfeiçoamento. Em todos esses momentos, necessitei significativamente da álgebra, seja para determinar parâmetros de batimentos cardíacos, variação de pressão e projetar situações de progressão e regressão do efeito de medicamentos no corpo do paciente. Meritíssimo. Meritíssimo, se não fosse a álgebra, muitos dos cálculos que necessitamos fazer para diagnóstico, prescrição de dosagem exata para
na minha área de atuação, realizar simulações da variação cardíaca. E como é simulação, utilizamos letras e códigos numéricos, ou seja, álgebra pura na sua essência. É justamente através da álgebra que, através de algoritmos e por meio de linguagem de programação, se desenvolveu nossos equipamentos. Equipamentos esses que salvam vidas. Por isso que afirmo que os réus aqui presentes não podem ser condenados, pois eles contribuíram diretamente para a criação dessa tecnologia, lançando os primeiros alicerces para a criação da mesma. Mais alguma informação a ser prestada? Não. Essa é a minha contribuição como testemunho de defesa. Vossas senhorias estão satisfeitas ou desejam com esclarecimento maior da testemunha? Por me ver satisfeito, meritíssimo. O corpo de defesa está satisfeito, meritíssimo. A testemunha está dispensada. E pelo amor de Dadá, não tem mais testemunha não, né? Isso aqui está parecendo procissão de São Sebastião. Passaremos a ouvir os réus do processo. Solicito aos réus que possam se apresentar com nome, origem e ocupação. Eu sou Euclides de Alexandria, grego de nascimento. Nascido uns 300 anos antes de um rapazinho conhecido por todos como Cristo, que foi crucificado em retas concorrentes. Fui professor da Academia de Alexandria, matemática platônica e escritor das filosofias gregas e matemáticas geométricas. Sou considerado muitas vezes como o pai da geometria. Sou de Afonso de Alexandria por nascimento, ocorrido entre os anos 201 a 214, pois o cartório da minha vila é rodado no meu nascimento. Sou matemático, filósofo, astrônomo e escritor. Carrego o peso nos meus ombros por ser considerado por muitos como o pai da álgebra. Também fui o primeiro matemático a afirmar que a matemática seria muito mais reflexiva que a ciência exata. Sou François Vietá, para os incultos e vulgares, francisquino, nascido por volta de 1540, na maravilhosa França, na cidade de Luís de Paris. Paris, ironicamente, diferente dos cidadãos que aqui não sou matemático, essa área é apenas um passatempo. Sou um ilustre advogado, por profissão célebre e escritor de artigos sacros e religiosos. Já vou dizendo que sou amigo próximo dos reis Carlos IX e Henrique III e Henrique IV, que inclusive já me garantiu favores. Tinha que ter um francês pelo meio. Só faltava agora aparecer um bolsonarista, aparecer um argentino ou um bolsonarista. Ou bolsonarista não, né? Eles rejeitam a ciência. A priori, antes de maiores indagações, como vocês se consideram? Culpados ou inocentes? Pelo princípio filosófico e matemático, sou inocente. Totalmente inocente. Completamente inocente. Senhores réus, senhores réus, é verdade que deliberadamente cada um de vocês contribuíram no campo da álgebra, incluindo nesta símbolos, formatos de letras, distanciando da abrangência numérica? Meritíssimo, longe de ter problematizado a questão da álgebra, com a inclusão de letras aos números, nossa contribuição deu-se pela necessidade de interpretação de problemas geométricos. Ora, se utilizássemos somente os números, os problemas seriam específicos para uma única situação. Incluindo letras que denominamos parte literal, variável ou incógnitas, as situações saem meramente da questão matemática e entram na questão filosófica da compreensão do próprio conhecimento. Meritíssimo, a inclusão de letras tornou necessária, pois toda e qualquer situação cotidiana pode ser considerada interpretação matemática. Tudo é matemático, se é racional, é matemático. Se você desconhece uma informação, essa informação desconhecida pode ser considerada uma variável alfa ou beta, ômega ou teta. Daí podemos dizer que a matemática é muito mais filosófica que numérica. Meritíssimo, não é verdade que tenho algo ou alguma coisa quando usei a escrever alguns artigos matemáticos a pedido dos filhos da realeza. Sempre gostei de matemática e sempre a compreendi como algo que deve estimular o raciocínio lógico, de mudar as formas de interpretação e visualização das coisas que nos rodeiam. E realmente organizei muitos problemas algébricos dos termos gregos para os termos modernos e excluí alfa, ômega, teta e inseri as nossas letras alfabéticas X, Y, Z, A, B e C. E se isso for crime, eu sou o culpado. Senhores réus, vocês reconhecem que as contribuições de vocês afetaram significativamente e continuam
a afetar alunos nas escolas para aprender a matemática, em especial a álgebra, devido à junção de números e letras? Meritíssimo, em nome de Zeus e de todos os deuses do Olimpo, eu não posso reconhecer tal situação. A geometria fortaleceu as bases do conhecimento matemático, incluindo-nos nos seus problemas letras, pois a essas atribuem a valores diferentes, e assim podemos trabalhar de diferentes maneiras. Portanto, eu nego e não reconheço tal afirmação. Meritíssimo jamais reconheceria tal atitude, nem mesmo os conhecimentos platônicos permitiriam tal situação. A álgebra, na sua concepção, requer letras e algarismos. As letras vieram para ajudar, jamais problematizar algo. Portanto, não reconheço a minha culpa. Meritíssimo, não posso e nem devo reconhecer se os alunos não entendem agora, porque entendiam antes. O problema não está na interpretação, mas sim na responsabilidade com os seus estudos. Senhores réus, vocês aqui negam suas responsabilidades. E poderiam nos dizer então, caso não sejam culpados, de quem será a culpa? De inúmeros problemas como a álgebra e a matemática? Meritíssimo, muito antes da minha chegada aos problemas teóricos, meu amigo Pitágoras já utilizava símbolos desconhecidos numericamente nos seus problemas retangulares e triangulares. As escolas pitagóricas sempre filosofaram matematicamente e criaram grandes pensadores e homens de extrema intelectualidade. Portanto, o aprendizado está na pessoa, não no que se é transmitido. Em poucas palavras, não aprendem com questão de Nutelas. Meritíssimo utiliza as palavras do senhor Euclides e vou além de Pitágoras. Chego no primórdio da Mesopotâmia e da Babilônia, que ali já havia indícios de problemas sem solução. Ou seja, valores desconhecidos. Isso é o que? Variáveis que podem ser representadas por letras que ajudam e jamais atrapalham. Meritíssimo, não há culpado, pois não reconheço culpa ou intenção de prejuízo, porque as pessoas ao longo do tempo deixaram de exercer o pensamento crítico, só dão importância ao pensamento imediatista. Não reconheço culpa em mim, nos meus partícipes e em qualquer outro contribuinte da aula. Diante do que vocês testemunharam aqui, vocês permanecem com a consideração inicial de inocentes ou desejam mudar a alegação? Pela geometria fiel, pelos ensinamentos pitagóricos e de Tales de Mileto, sou inocente. Permaneço fiel no crédito que sou inocente, baseado na doutrina de Ptolomeu e de todos os matemáticos teóricos que o sucederam. Continuarei firme na convicção de inocência, porque não cabe culpa onde não existe consciência criminosa. Igualmente, não existe problema algébrico onde se criou soluções. Vossas Excelências estão satisfeitos ou desejam algum esclarecimento maior? O Ministério Os Público réus? está satisfeito, Meritíssimo. O corpo de defesa está satisfeito, Meritíssimo. Pois bem. Passaremos agora aos debates orais da acusação e defesa. Peço aos doutores, debatedores, que somente façam uso do aparte se for concedido pelo orador do momento ou com autorização do juiz. Com a palavra, o doutor, promotor, Vossa Excelência tem o prazo distribuído de 10 minutos distribuído entre os membros do corpo de acusação. Bom dia a todos, meritíssimo juiz, excelentíssimos membros do corpo da Defensoria Pública, aqui representado pelo Dr. Felipe Ferreira, que é meu xará, como dizem na cordialidade rotineira. Nobres doutoras auxiliares, que além da capacidade intelectual, Vossas Excelências suavizam o ambiente com a presença doce e carismática da figura feminina. Caros intercambistas do Instituto de Lom Pratagi, que hoje abrilhantam essa sessão de júri simulado, ilustríssimos membros do corpo de sentença, nossos jurados, nesse tribunal do júri são as peças mais importantes, pois são vocês, senhores, que hoje terão a oportunidade de fazer justiça a essa situação agoniante e secular da álgebra e esse imbróglio de mais de 2.300 anos envolvendo letras e números. Quero, a priori, resumir a hipótese de acusação em uma palavra enfatizada triplamente: balela, balela, balelas. Senhores, nós só ouvimos balelas aqui das testemunhas de defesa. E com certeza ouviremos os mesmos disparates do corpo de defesa. Porque assim são os típicos da defesa: defender o indefensável. Sem nenhuma sombra de dúvida e que para se faça justiça, peço antes de mais nada a condenação sumária e irrevogável dos réus aqui presentes, por falarem descaradamente e deliberadamente balelas, com o intuito de levar ao erro todos nós. Nada menos do que a condenação é necessária aqui hoje.
Devemos considerar culpados, sim, culpados de prejudicar sistematicamente nossos alunos, culpados, sim, de prejudicar uma área reta, prática e exata como a matemática, transformando em um verdadeiro bicho-papão. Culpados, sim, por querer nos induzir a acreditar que mesmo a álgebra, estando aqui no banco dos réus, não tem interesse em selecionar inteligentes e burros. Culpados, sim, por nos impedir de compreender dignamente a matemática e a álgebra. Inclusive, senhores jurados, os réus me deixaram demais curiosa, e só me faz acreditar que durante toda a nossa vida fomos enganados, pois sempre nos foi dito que a matemática seria uma ciência exata. E o que os réus apresentam? Uma história de área filosófica? Área do conhecimento discursional? Meus caros jurados, não acreditam nessas balelas que aqui foram ditas. Vocês não podem deixar ser comovidos por situações que aqui os réus colocaram, que as testemunhas de defesa confirmaram como se verdade fossem. Dizer que tudo é uma maravilha, de que tudo não passa de problemas com os alunos, de que tudo é problema de quem não quer estudar, de que os problemas existentes estão justamente no poder de compreensão e de ausência de esforço, isso é mentira. A verdade que aqui tentam esconder é que a matemática, através da álgebra, problematizou e continua a problematizar a vida de todo aluno. É problema sim, porque a álgebra veio para dificultar com a vida de todo mundo. É problema sim, porque as coisas que estão lá não condizem com a realidade. Eu não posso aqui aceitar que é natural somar x mais y, a mais b, mas sei lá mais o quê. Senhores jurados presentes a esse julgamento, vamos ser sinceros, a gente soma números. Se não são números, não podem ser somados. Se não são números, não podem ser divididos, multiplicados ou potencializados. Com letras, escrevemos, não matematizamos. Ora, se isso não é problematização, se isso não é prejudicar a vida dos estudantes, então o que será, senhores? Temos que reafirmar categoricamente que quando falamos em somar, multiplicar, dividir ou subtrair, pensamos em números, não em letras. E até aqui o que estão tentando deliberadamente fazer é enganá-los. Testemunhos de defesa, réus e a própria defensoria tentarão ardilosamente fazer com que compreendam algo que não existe. E não podemos ser coniventes a isso. Devemos considerar os réus culpados, sim. Senhores jurados, nós não podemos fazer vistas grossas diante dos fatos. A verdade é que os réus deliberadamente prejudicaram e continuam a prejudicar nossas crianças, jovens e adultos, inserindo símbolos em forma de letras nas operações verdadeiramente matemáticas. Ora, sabemos que por si só a matemática já é um verdadeiro bicho-papão e a álgebra contribuiu significativamente para que ela se torne um verdadeiro tormento na vida dos alunos. Senhores, nós não podemos ser coniventes com essa perspectiva de compreensão filosófica matemática. Eu volto a dizer, quando você começa a misturar números, letras e sei lá mais o que, isso deixa de ser matemática. Pode ser até uma macumba, mas matemática não é. Que história é essa de criarmos situações filosóficas imaginárias? Temos que viver no real. Se não for real, não vale a pena ser estudado. Não adianta ficarmos aqui imaginando situações algébricas se isso não vai servir de nada para a gente. Caros jurados, nós temos que ser firmes aqui na condenação dos réus. Temos que dar uma resposta à comunidade estudantil. Temos que fazer justiça a tantos ex-alunos que, traumatizados com essa situação, deixaram até mesmo a escola. Novamente enfatizo, senhores jurados, condenem os réus e façam justiça por vocês mesmos e pelas incontáveis pessoas que não tiveram seus clamores ouvidos. Encerro assim a minha indagação. Meritíssimo, eu protesto. Doutor Felipe, eu posso fazer uso da parte? Meritíssimo, o MD consegue essa parte. Autorizado. Balela. Eu concordo com o senhor, meritíssimo. A sua hipótese está baseada em balelas.
assim como dos três, vamos resumir. O que eu vi até agora, dos três, sinceramente, foi balela, balela, balela. Porque uma acusação infundada em dizer que a matemática não é real, o senhor disse que a matemática não, se não vale a pena ser estudado, para que estudar? Aliás, não vale a pena ser vivido, para que estudar? Se não for real, não vale a pena ser estudado. Mas a verdade, o que é real para o Senhor? Por acaso, esse mundo complexo em que vivemos hoje, ele surgiu do nada, as empresas de software, digitais, tudo tecnicamente calculado, uma matemática extremamente avançada, será que não foi tudo devidamente calculado? E se isso não é real, o que é então? Essa carteira que o senhor está sentado, tudo devidamente calculado para o conforto humano, a mesa do juiz, essa sala de reuniões, essa escola toda, desde o orçamento da obra até o comprimento das paredes. A cada centímetro, a cada milímetro, foi tudo devidamente calculado. Então, se isso não é real, doutor Felipe, eu não sei o que é. Eu quero ir mais além. Citar o exemplo da física. Será que ela seria tão exata sem a matemática? Teoricamente, só seria balela. Se a precisão do universo não fosse tão precisa como ela é, será que existiria vida? E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração e a gravidade não fosse 1%, será que haveria vida? Será que não fosse tudo devidamente calculado, será que haveria vida? Galileu Galilei diz que a matemática é a linguagem com que Deus escreveu o universo. Além de demonstrar a grandeza de Deus, ele vem nos dizer que não é possível existir vida sem a matemática. Nós precisamos ir ao hospital, nós precisamos de calcular nossos saldos, nós precisamos ir ao banco. Nós não vamos ao banco e chegar lá, não, eu quero meu dinheiro, não, você tem uma senha, você tem um caixa eletrônico. Será que o caixa eletrônico saberia, por saber que todo mês tem um valor X para você? Será que eu só chegaria no banco e falar, eu quero tirar meu dinheiro, e o gerente só ia chegar e dizer, está aqui? Se não existisse a segurança de hoje, será que existiria a qualidade de vida que nós temos? Será que me disse? Se o senhor me permitir, eu posso fazer uso do meu tempo regimental? O senhor pode continuar com o seu tempo regimental. Diante dos trâmites legais estipulados por essa tribuna e dos direitos civis estabelecidos pela Carta Magna, eu quero cumprimentar a todos, meritíssimo juiz, caros membros do corpo de acusação, em especial os nossos doutores auxiliares, ilustríssimos membros do nosso júri, que são pessoas idôneas, pessoas com extrema clareza de pensamento ético, crítico e teórico. Ou seja, são pessoas que não têm problemas com a matemática. Quero também cumprimentar os alunos e professores do Instituto Odilon Pratagi, da cidade de Brasileia, que se fazem presente nesse julgamento, que também não têm problemas com a álgebra ou a matemática em si. Aposto que todos têm excelentes notas, não é verdade? E se têm excelentes notas, é porque estudaram. E é justamente aqui que começa a minha tese. Não existe problema aqui, senhores. Não existe crime. Não existe possibilidade de culpa. Os réus aqui não são eles. Na verdade, os três são vítimas de um sistema hipócrita que joga sobre as costas do professor, sobre as costas de quem pensa a educação, os problemas decorrentes e o sistema ineficaz que pensa somente em números de obtenção de aprovados em médias ou conceitos, mas não de conhecimento verdadeiro para a vida. Mas é o mesmo sistema que não trabalha com o pensamento crítico dos seus alunos. Ao passo que se cria uma sociedade totalmente conivente com a falta de conhecimento crítico, filosófico e científico. E é isso que nós temos aqui, senhores. Estão ocupando três grandes filósofos, três grandes pensadores, não somente na área da álgebra, mas em diversas outras áreas, como filosofia, direito, astronomia. Reafirmo, essas pessoas que aqui estão, cidadão grego, alexandrino francês, não são réus. São mais vítimas do que qualquer uma das vítimas que quiseram se caracterizar aqui anteriormente com testemunhos questionáveis. Senhores jurados, o que falar das testemunhas de acusação aqui? Todas afirmaram que não usam conhecimento matemático para nada na vida deles. Interessante de se refletir. Por que equívoco sequer nessa maneira procede? Pois matemática é tudo.
E tudo que vocês fazem em suas vidas é álgebra. Então fica difícil compreender quando mentem que não utilizam o conhecimento matemático nas atividades profissionais. Ora, vocês utilizam sim variáveis e incógnitas para calcular o ganho de vocês. Vocês não utilizam a matemática para ver o saldo do lucro de vocês? Como podem projetar a expansão dos seus negócios sem calcular teoricamente os custos disso? E se não conhecem os custos reais, portanto usarão álgebra para tanto. Também me pareceu que o corpo de acusação teve um problema com matemática. Bem encontrou um professor Jucíris na vida escola deles, porque para odiar tanta matemática assim, só reprovando os 2 anos. Aliás, tem um. Senhores jurados, rogo a vocês que, em hipótese alguma, podemos acreditar no que foi dito aqui. Estão acusando de forma errada, de forma leviana, não só esses 3 senhores que estão sentados no banco dos réus, mas sim todo um contexto de pessoas que se dedicaram na questão educacional, em especial, é claro, na área da matemática e da álgebra. Senhores, compreendam que matemática é vida. A matemática é a percepção da inteligência. É como se ela fosse a mãe de todas as demais ciências. E é justamente a álgebra que completa essa compreensão. A álgebra é o tempero da matemática. E é esse tempero que nós devemos apoiar. É com esse tempero que nós devemos aprender a pensar matematicamente antes de falar qualquer asneira sobre a álgebra. Eis a questão. Nós não sabemos pensar matematicamente antes de falar qualquer asneira sobre a álgebra. Não é mesmo, senhores promotores? Verdadeiramente falando, nós também não sabemos pensar algebricamente. Nós só sabemos fazer continhas, utilizar os nossos celulares, as nossas calculadoras e não temos mais interesse em raciocinar de forma lógica. Senhores, antigamente, vários filósofos, grandes pensadores, foram educados e instruídos na base da matemática. E por causa disso, os nomes deles estão em livros. Quais são os nomes que estão nos nossos livros agora? MC Kevinho? Ou qualquer outra pessoa aí que rebole as nádegas? Não, senhores, esses nomes não estão lá. Hoje nós estamos aqui sim para defender a matemática. A nossa luta hoje aqui é sim para defender a questão algébrica. Senhores jurados, não sejam levianos. Assim como fizeram nesse julgamento, as testemunhas de acusação e os membros da promotoria sendo levianos nas suas colocações. Levianos sim, porque mentiram descaradamente. Levianos sim, porque eles sabem que estão equivocados e mesmo assim persistem nessa acusação infundada. Por isso, senhores jurados, não aceitem essas mentiras como verdade. Esse corpo de defesa pede absolução completa, imediata e por unanimidade, porque é isso que eles merecem. Esses cidadãos contribuíram cada um ao seu modo para o desenvolvimento da nossa sociedade, muito ao contrário do que aqui se falou de prejuízo. Não existiu e tampouco existirá prejuízo, não havendo sequer a intenção de causar. Façam justiça aqui hoje, absolvendo os réus e a própria aula. Encerra aqui, ministro. Indago aos senhores membros do corpo de acusação e de defesa se farão uso da réplica. Meritíssimo Ministério Público fará uso da réplica. Igualmente, meritíssimo. A promotoria está com o uso da palavra. Leirinha. Eu sou um baita admirador da advocacia, mas hoje eu estou extremamente decepcionado. Decepcionado com o nível aqui apresentado pela defesa. Eles apresentam ironia em suas indagações. Meritíssimo e senhores jurados, vejam só como é o corpo de defesa, acusando as doutoras e a mim de levianos mentirosos. Os senhores se rebaixaram tanto ao ponto de perderem sua coerência ética e profissional. Mas mudando para o que realmente importa, que são esses 3 senhores aqui, que realmente prejudicaram todo mundo. Meritíssimo, eu gostaria de apresentar a minha funcional aos jurados. Senhores jurados, observem isso. Não vão rir não. Não vai ser verdade. Aqui diz promotor de justiça, não promotor de acusação. Eu sou a voz do povo, eu sou a voz de vocês, eu sou a voz daquelas pessoas que infelizmente não exercem o cargo de seus sonhos porque não souberam a maldita álgebra nos concursos públicos. E é aqui que eu pergunto para vocês, senhores réus e a defesa. O que vocês me dizem dessas pessoas que
levantam todo dia pela manhã amarguradas e choram quando lembram daquele cargo tão almejado, aquela remuneração top, mas que tinha aqui 20, 30, 40 questões de raciocínio lógico matemático, equações, funções de primeiro grau, funções de segundo, equações de primeiro, de segundo, de terceiro. O que vocês me dizem dessas pessoas? E encerro, Excelentíssimo, a minha réplica com mais uma pergunta, dirigida também à defesa e aos réus. Quando eu vos perguntar as horas, os senhores vão me responder o quê? Que são 2x mais 8 igual a 16 horas? Eu acredito que não. Encerro aqui a minha réplica, Excelentíssimo. Senhores jurados, primeiramente eu não estou aqui para mostrar credencial nenhuma, pois a minha profissão mostra na prática fazendo um bom trabalho. E outra, se fosse para competir, eu traria apenas o resultado da minha prova da OAB. Segundo, eu não acredito que vocês, promotores, vão continuar com esse pensamento absurdo sobre a álgebra matemática depois de tudo que lhes foi dito aqui. Se não fosse a mesma, o mundo não seria tão tecnológico como é hoje. Vocês não teriam os celulares do ano igual da doutora Juliana, por exemplo. Eu tenho certeza que o criador da Apple não criou a mesma apenas recitando poemas. Assim como meu amigo Felipe havia dito, vocês têm que calcular os saldos duplos de vocês de alguma forma. Isso é possível através do quê? Isso mesmo, da matemática. Obrigado por me responder. Nós somos advogados de defesa, defendemos a verdade e não o indefensável. Se os senhores se sentiram ofendidos quando os chamamos de levianos, é porque alguma coisa tem. Encerra aqui mesmo. 2x mais 8 igual a 16. São 4 horas, doutor. Só queria saber. Está na hora de fazer remédio? Primeiramente, nós não perdemos nossa coerência ética. Nós estamos defendendo. Os senhores sabem, na verdade, e continuam acusando esses 3 senhores. Os senhores sabem que estão equivocados e continuam insistindo em dizer que a álgebra é um problema e que os réus devem ser condenados. Será que foram nós que perdemos nossa coerência ética? O senhor, doutor, perdeu mais ainda quando infligiu, ao chamar os réus, não terem conhecimento adequado. O K1, artigo 138, eu devia ser ciente. Será que nós perdemos a coerência ética? O senhor devia se tocar um pouco. O senhor amaldiçoou a álgebra, a matemática, e todos os conhecimentos matemáticos, porque muitas pessoas não conseguem passar no maldito concurso público, porque tem 30, 20 questões de matemática. Mas será que todos eles realmente estudaram para o concurso? Ou passaram, exemplo, o concurso para o Ministério Público vai sair dia 28 de dezembro. A partir de hoje, será que alguém iria estudar? Ou ia ficar somente no celular? Não, vou trocar uma mensagem aqui, eu ia mandar uma mensagem para o meu amigo, nós vamos para a roda de tereré, e aí acabou. Será que realmente tiraram tempo para estudar? A matemática no nosso cotidiano é meramente a questão filosófica que eles apresentam. Os senhores falaram que eles apresentam a questão filosófica e não dá para entender nada. Mas será que eu pensaria filosoficamente? Eu quero criar um banco, um banco de dados, só que eu não tenho capacidade para isso. Eu vou pensar como? Filosoficamente. Sócrates, ele só sentou no meio, na beira de um lago, ficou pensando, por que eu sou o único, por que eu existo? A filosofia no cotidiano isso é muito. Mas será que a matemática é assim? Será que a álgebra é assim? Esses senhores nos proporcionaram um mundo complexo. Este mundo em que vivemos, foram tudo devido a eles. Os engenheiros, os médicos, que chegariam no hospital, eu estou doente, o doutor passar, não, esse remédio aqui será que serve? Será que ele não teria uma exatidão para dizer, não, você está com isso e pronto, você precisa tomar isso? Aí ele só passa lá, não, pega uma difrona aqui de 200 miligramas, tá, acabou. Se não existisse essa exatidão no nosso mundo de hoje, será que nós, seres humanos, incapazes de pensar matematicamente e filosoficamente, sobreviveríamos? Claro que não, doutor. E outra, doutora Emiliana, nós não estamos aqui para defender o indefensável.
técnico. Já. Boa tarde a todos, inclusive aos jurados aqui presentes. Começo parecendo que não me importo com o que os doutores da Defensoria vêm dizer. Primeiramente, é bom dia, tá? Vou depois. Senhores, esses senhores aqui da Defensoria foram tão baixos, hein? Nas formas de falar, nem parece que estudaram tanto para estar aqui. Venho aqui dar voz àqueles alunos que se sentiram várias vezes oprimidos, aqueles alunos que se sentiram inferiores. Assim como a testemunha de defesa veio aqui e falou, se referiu aos alunos que não compreendem a matemática, se referindo a eles como burro. Vocês acham isso certo? Será que os senhores nunca tiveram problema com a matemática? Ou que por uma vez já entregaram a prova do Josíris em branco? Hã? Senhores, venho aqui falar por aqueles alunos que se sentem inferiores. Vamos fazer a justiça aqui. É a obrigação de vocês fazer a justiça. Esses réus atrapalharam sonhos, dificultaram tanto a álgebra, a matemática, o nosso aprendizado. Eu tenho certeza que vocês aqui já se pararam para pensar por que a matemática é tão complicada e tão difícil. O doutor Felipe reprovou de ano, né? Agora por que, doutor Felipe, já que você é um excelente aluno, fala aqui como se não tivesse estudado? Tira assim que acha. Cala a boca. Ó, vamos fazer a justiça. Por favor, esses senhores, os réus aqui, destruíram sonhos. Vocês precisam fazer justiça por vocês mesmos. Encerra aqui. Já foi a réplica, né? Mas a réplica, né? Senhores jurados, necessitam de alguma informação complementar? Não. Desejam realizar algumas perguntas aos membros do corpo de acusação, de defesa ou até mesmo direcionadas aos réus? Não. Ok. Senhores, portanto, se não havendo arguições a serem efetivadas, passarei a ler os quesitos que deverão ser julgados para que se profira a sentença. Oriento ao conselho de sentença que observe bem os quesitos que vos serão perguntados. E pelo amor de Dadá, não faça que nem nas avaliações diagnósticas, não. Contar um segredo, tudinho abaixo do básico. E eu ainda ouvi dizer que não sabe nem somar o não sei, se é tudo professor de química. Convoco, neste momento, as doutoras Melissa e Anali, juízes substitutas, auxiliares, para fazer a leitura dos quesitos. Quesito número 1. Os réus matemáticos Euclides e Diofanto de Alexandria e François Vietard, nos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XVI, utilizaram seus conhecimentos matemáticos e filosóficos e introduziram letras nas operações matemáticas, causando grande dificuldade na compreensão da matemática por alunos em séculos posteriores. Quesito número 2. Essas dificuldades causadas em alunos provocaram alguma situação que prejudicasse ou impedisse suas vítimas a prosseguirem com seus estudos. Quesito número 3. Os réus matemáticos concorreram com suas contribuições para a álgebra para melhorar situações de compreensão do mundo. Quesito número 4. Mesmo com as dificuldades encontradas na álgebra, pode-se encontrar alguma aplicabilidade prática para a mesma? Quesito número 5. Houve convencimento ou alteração de seu posicionamento após a pronúncia do corpo de acusação? Quesito número 6. Houve convencimento ou alteração de seu posicionamento após a pronúncia do corpo de defesa? Quesito número 7. Os réus matemáticos Euclides e Diofanto de Alexandria e François Vietard, nos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XVI, devem ser condenados pela ação de introdução de letras nas operações matemáticas? Quesito número 8. Os réus matemáticos Euclides e Diofanto de Alexandria e François Vietard, nos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XVI, devem ser absolvidos pela ação de introdução de letras nas operações matemáticas? Quesito número 9. O meme Bora Bill serviu de alguma coisa para a sua vida? Esse aqui não. Senhores membros do corpo de sentença, compreenderam os quesitos que serão analisados? Sim. Então tá, né? Se errarem, não tem recuperação não, camarada. Até que vão dizer que não entenderam. O povo do IOP, ó, está olhando.
Tem o doutor, o promotor e o corpo de acusação, requerimento ou reclamação a fazer? Não, meritíssimo. Tem o doutor, defensor ou corpo de defesa, requerimento ou reclamação a fazer? Não, meritíssimo. Povo tudinho inteligente, né? Mas vai olhar as notas de matemática. A minha está sob sigilo de confidencialidade. Vai se proferir ao julgamento. Senhores jurados, estão aptos a votar e julgar 8 quesitos aqui estabelecidos? Sim. Esses daí, ó, estão lascados. Não souberam nem escolher os candidatos desse último pleito eleitoral. Tiveram que levar colinhas. Determina a ilustre escrivã que proceda a distribuição das cédulas para os quesitos. Enquanto procede a conferência do julgamento para proferir a sentença, convido os adoradores da matemática para se apresentar, para apresentar o lado poemático. Solicitantes do livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia, doidamente, por uma incógnita. Olhou ao seu olhar inumerável e viu as lápis à base. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoides, corpo ortogonal, seios esferoides. Desde a sua uma vida paralela dela até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ar radical. Eu sou a soma dos caras dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Falarem, perceberam que aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si. E assim, chamaram ao quadrado da velocidade da luz uma sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas senoidais. Os jardins da quarta dimensão escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas. E, enfim, resolveram se casar. E constituem um lar, mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram os padrinhos, o poliedro e a bisetriz, fizeram planos, equações e diagramas, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. Se casaram e tiveram uma sequente de 3 cônjuges muito engraçadinhos, e foram felizes até aquele dia em que tudo afinal vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo tanto chamado amoroso desse problema. Ela era a fração mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade, que tudo que era escuro passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer sociedade. E eis que o amor matemático, simples, claro, intenso e com árduo, tornará vilão, por incompreensão da matemática da vida, tornando-se dor. E eis que cada um de nós vive diuturnamente, na escola, na vida e no mundo, divaneando sobre a álgebra e o amor. E por que não juntá-los para assim estar ao nosso dispor? Apoio 100. Duplicar de olhos em uniforme em compasso. Giro 90, 180, 270, 360 graus. Volta completa na circunferência chamada vida. Dê-me a régua uma antena. Com ela conseguiremos medir ou não a nossa distância que parece infinita. Dê-me um transferidor para medirmos o grau do nosso amor. Um esquadro, quem sabe ele possa nos enquadrar. Dê-me um ponto, com ele passaria infinitos segmentos de sentimento, amor, paixão, ressentimento e gratidão. Só não me limite com 2 pontos, pois não saberia que segmento de sentimento passaria por eles. Todos de pé, por favor, para a leitura da sentença. Aos 26 dias de novembro, Não, ela lá, lê lá. de 2022,
Não, olha só, se a menina não está aqui, já lê só a sua parte, por favor. Não. Aos 26 dias de novembro de 2022, reunidos no Tribunal de Júris da Comarca Divina Providência, reuniram-se os cidadãos do segundo e terceiro ano para julgar a álgebra, e concomitantemente os réus. A partir do princípio de que números e letras é legal, a sessão foi composta pelo juiz doutor, corpo de acusação, doutores. Tu já podia ter ido para a tua parte. Eu posso já direto? Já. Questionamentos. Ao questionamento 1. Os réus matemáticos Euclides de Diofanto de Alexandria e François Vietard nos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XVI, utilizaram seus conhecimentos matemáticos e filosóficos e introduziram letras nas operações matemáticas, causando grande dificuldade na compreensão da matemática por alunos de séculos posteriores? X responderam sim e Y responderam não. Ao questionamento 2. Essas dificuldades causadas em alunos provocaram alguma situação que prejudicasse ou impedissem essas vítimas a prosseguirem com seus estudos? X responderam sim e Y responderam não. Ao questionamento 3. Os réus concorreram com suas contribuições para a álgebra para melhorar situações de compreensão do mundo? X responderam sim e Y responderam não. Ao questionamento 4. Mesmo com as dificuldades encontradas na álgebra, pode-se encontrar alguma aplicabilidade prática para a mesma? X responderam sim e Y responderam não. Ao questionamento 5. Houve convencimento ou alteração de seu posicionamento após a pronúncia do corpo de acusação? X responderam sim e Y responderam não. Ao questionamento 6. Houve convencimento ou alteração de seu posicionamento após a pronúncia do corpo de defesa? X responderam sim e Y responderam não. Ao questionamento 7. Os réus matemáticos